Olá para todos vocês, eu sou Fernanda Perlatti, sou professora de Yoga e terapeuta Ayurveda e estou aqui nesse vídeo para falar com vocês sobre um assunto muito importante que é a influência do sono na nossa saúde. E eu pergunto para vocês, como está o sono de vocês? Como é que vocês estão dormindo? Como é que vocês se sentem de manhã quando vocês acordam, né? Vocês abrem o olho assim na cama, qual é a sensação que vocês têm? Então, gente, o sono, ele tem importância essencial na nossa saúde e isso já é sabido. E eu vou trazer para vocês algumas informações do ponto de vista do yoga e do ayurveda, como é que o sono pode realmente influenciar na nossa saúde. Então, durante o dia, nós acumulamos impressões que a gente coleta de todas as coisas através dos órgãos dos sentidos, né? Que são o tato, olfato, paladar, visão e audição. Então, quando a gente trabalha, quando a gente conversa, quando a gente usa o computador, quando a gente lê um livro, quando a gente ouve uma música, a gente está o tempo todo estimulando os órgãos dos sentidos, o que é normal para todas as pessoas. Porém, quando a gente faz um mau uso dos órgãos dos sentidos ou um uso excessivo e desequilibrado, a gente acumula impressões no nosso corpo através dessa captação dos órgãos. E se a gente não consegue até o final do dia eliminar e purificar essas impressões que a gente acumulou, a gente provavelmente vai ter uma noite de sono agitada ou a gente vai ter insônia, né? A gente vai acordar principalmente naquele horário entre as 2 e 6 da manhã. A maioria das pessoas acontece entre 2 e 3, porque a gente não conseguiu se livrar desses estímulos que a gente acumulou ao longo do dia. Então, gente, um sono de qualidade é extremamente importante porque é nesse horário entre 2 e 6 da manhã que a nossa mente se refaz. As nossas impressões, né, as impressões que a gente coletou no dia anterior, no nosso trabalho, na nossa rotina, nos nossos relacionamentos, elas são purificadas no sono reparador que acontece entre 2 e 6 da manhã. Por isso, dicas muito importantes. Procure dormir entre 10 e 11 horas no máximo. Seria perfeito que a gente pudesse ir para a cama às 22 horas. É um horário excelente, porque o yoga e o ayurveda também nos dizem que nós, como seres humanos, seguimos os ritmos da natureza, né? Nós somos influenciados por esses biorritmos. Então, quando o sol nasce, a nossa energia também está despertando. Quando o sol atinge o pico, a nossa energia está no máximo da potência. E quando o sol se põe, é um horário que a gente deve começar as nossas preparações para o sono. Então, a gente já deve desligar o computador, a gente deve evitar as redes sociais, a gente deve ver, né, por exemplo, programas na televisão que sejam bons para os nossos sentidos, que tragam boas impressões, né, e não ouvir notícias ruins, telefonemas muito importantes que tirem a nossa paz, principalmente nesse momento, no final da tarde, no entardecer, porque essas impressões elas vão ser levadas facilmente para uma noite de sono que tem grandes chances de ter perturbações e desequilíbrios, né? Então, final da tarde você diminui os estímulos, desliga tudo, conseguindo dormir até as 22 horas e tendo uma noite de sono reparadora, né? Tendo uma noite de sono que você consiga realmente relaxar, você consegue reparar e purificar essas impressões que eu expliquei para vocês, que a gente capta através dos órgãos dos sentidos entre 2 e 6 da manhã. E se você consegue despertar um pouquinho antes das 6 ou mais próximo das 6 possível, você acorda com energia solar, então você tem mais energia no seu dia, né? Você desperta assim como a natureza está despertando. Então, o sono tem extrema importância, inclusive na nossa saúde mental. Quando esses estímulos começam a se acumular e a gente começa a ter como hábito, né, a insônia, a falta de purificação do que a gente conseguiu captar, a gente começa a ter alguns desequilíbrios da mente, né, falta de foco, esquecimento, falta de memória.
Então, as mais diversas situações acabam acontecendo. Então, dicas práticas que eu dou para vocês aqui, vindas do yoga e do Ayurveda, para a gente poder ter uma noite de sono reparadora, né? Então, quando você percebe, principalmente entre 2 e 6 da tarde, perdão, entre 14 e 18 horas, que você está tendo excesso de estímulos, né? Que você está assim, passando do prumo, você procura se aquietar um pouquinho, né? Então, esse é um horário muito bom para sua mente produzir. Entre 2 e 6 da tarde é um horário bom para a gente fazer reuniões, para a gente fazer trabalhos no computador, para a gente fazer aquela ligação importante. Mas a gente não deve deixar que esses estímulos excessivos tomem conta de nós. Então, se você percebe que isso está acontecendo, você vai tomar um chazinho, você vai fazer uma respiração calmante que eu vou ensinar aqui para você. Você vai sair um pouquinho do seu ambiente, simplesmente fazer algumas respirações profundas e depois você volta. Então, evitar excesso de estímulos entre 14 e 18 horas, né? Evitar também bebidas estimulantes nesse horário. Então, evitar café, né? Então, se possível, depois das 14 horas você não toma mais café, porque isso vai se refletir no seu sono da madrugada, né? Você não vai entrar numa discussão, né? A gente não deve entrar numa discussão nunca, mas enfim, às vezes acontece. Então, evitar esse excesso de estímulos, principalmente entre 14 e 18 horas. Vou ensinar para vocês um exercício de respiração, um pranayama, que vai trazer os seus sentidos para dentro e vai ajudar a purificar os sentidos, tá? Então, é simples assim. Então, você vai se sentar com a coluna alinhada, né? Os braços firmes e soltos. Você vai usar os dedos agora para esse exercício, ó. Então, o dedo indicador, os dois indicadores, eles vão fechar levemente as pálpebras. Os dedos polegares, eles vão fechar a cartilagem da orelha, quer dizer, né? Igual criança quando não quer ouvir o que você fala, que tampa aqui, ó. Você vai fechar a cartilagem da orelha. Então, eu tô só explicando por enquanto. E vai ficar assim, ó. Só vou posicionar. Então, o dedo vai fechar essa cartilagem da orelha. Eu não vou mais ouvir o que vem de fora. Os indicadores vão fazer uma leve pressão sobre as pálpebras. O dedo médio aqui, ó, vai fechar levemente a passagem de ar pelas narinas. E os outros dedos vão repousar sobre o rosto. Então, eu não vejo e eu não ouço mais o que vem de fora, só os sons internos. E obstruindo um pouquinho a passagem de ar pelas narinas, você não vai fechar o nariz aqui, ó. Você dificulta um pouquinho a passagem de ar. Relaxa os cotovelos e os ombros. Você vai fazer inspirações e expirações longas, lentas e profundas, tá? Então, se conecta com o seu mundo interno e inspira. E expira. Mais uma vez. Inspira. E expira. Mais uma vez. Inspira. E expira. Aí, quando você termina, mantém os olhos fechados. Volta devagar os braços. Fica um pouquinho ainda com os olhos assim, se volta para dentro e percebe a sua presença, esse novo estado interno. Vai abrindo os olhos devagar. Então, essa respiração chamada de Shanmukh Mudra é quando a gente fecha todos os orifícios do rosto. Ela traz os nossos sentidos para dentro. Então, o que você vai ouvir é o som da sua respiração. Se você se propõe a fazer por um tempo, você consegue ouvir até as batidas do seu coração. Então, ela é extremamente calmante, é um bálsamo para a gente poder aquietar esses sentidos e nos refazer dessas impressões que a gente acumula ao longo do dia, tá? Então, você pode fazer de 3 a 5 minutos, sentindo-se confortável, continua mais um pouquinho, o tempo que for legal. Então, você pode fazer isso
entre 2 e 6 da tarde, entre 14 e 18, se você estiver se sentindo muito nervoso, muito ansioso, separa um tempinho, arranja um espaço para você fazer isso no silêncio, e você pode fazer também antes de dormir. E aí você deita, já faz na cama, deita e relaxa, e tem uma noite de sono reparadora, tá bom? Lembrando que tudo é consistência, então a gente tem que fazer várias vezes para que o nosso corpo possa responder, o corpo físico, o corpo mental, o corpo energético. Obrigada pela escuta, pela presença de todos vocês. Saúde abundante para todos nós. Namastê.